O nosso mundo interior. O assunto desta nova sequência de vídeos é bem mais elevado que os anteriores. Desta forma, será necessário fazer uma introdução bem mais criteriosa, em passos bem mais precisos, em maior número e em aproximações sucessivas, até atingirmos o âmago do assunto, expondo desde o início a internalidade da Torá. Vamos começar em Mislei, Provérbios 3, 19 e 20. O Senhor fundou a terra com sabedoria e estabeleceu os céus com discernimento. Com o seu conhecimento se dividiram as profundezas e os céus gotejam orvalho. Estas sentenças são extremamente profundas. Elas, na realidade, descrevem como o mundo foi criado e que meios foram usados para a sua conclusão. Mas, para tal, deveria ser necessário abordar uma hermenêutica em assuntos muito elevados, mas, no momento, com os elementos que temos, torna-se impossível descrevê-los, sendo o nosso presente interesse nelas a relação entre a sabedoria e o orvalho. Na Bíblia hebraica, a sabedoria é representada pelo orvalho ou a chuva, sendo na realidade conhecimento, água que vem do alto e que passamos a receber tão intensamente quanto galgamos os níveis mais elevados da espiritualidade. Já descrevemos isso no quarto vídeo, mas adentraremos nesta terminologia mais profundamente no presente trabalho. Em Devarim, Deuteronômio 11, 10 a 11, como no slide podemos ver, porque a terra que vais possuir não é como a terra do Egito, de onde vieste, onde semeaste e regaste a pé como uma horta, mas a terra que passas a possuir é uma terra de montes e vales e absorve as águas das chuvas dos céus. Veja esta eloquente metáfora nos dizendo que nossos desejos nestas alturas, nas terras de Israel, absorverão as águas, conhecimentos dos céus. Isso é o importante princípio que entenderemos perfeitamente nesta presente sequência de vídeos. Precisamos entender que a Bíblia hebraica nos fala de espiritualidade e tudo descrito está relacionado a ela. Quando a Torá menciona montanhas, céus, terra, orvalho, chuva e etc., está usando objetos materiais para se referir a coisas internas a nós, e para se chegar a elas, precisaremos interpretá-las através de hermenêutica adequada. O idioma hebraico traz em seu interior revelações muito importantes e a formação de suas palavras repousam na concatenação de muitas de suas raízes consonantais, onde muitas vezes uma só palavra representa simultaneamente muitos significados diferentes, mas todas de alguma forma relacionadas entre si e ou com o assunto abordado, construindo em nossas mentes uma projeção multidimensional a um significado resultante da interseção entre elas e que não pode ser caracterizado por uma única palavra. Uma destas palavras em hebraico é hebreu, ivri, já mencionada anteriormente no segundo, terceiro e quarto vídeos, mas também aqui no slide atual, onde mostramos a raiz consonantal acompanhada com diversas composições massoréticas, composições de vogais, que a modificam, dando os distintos significados de cada representação. Mas vejam que na Torá, Bíblia hebraica, só está registrada a raiz consonantal, dando lugar a todas as interpretações possíveis a esta mesma raiz, abrangendo todas as composições massoréticas, vocálicas,
Isso pode ser entendido como o significado desta palavra ser resultante da interseção ou combinações de muitas delas. A etimologia da palavra, a relação entre as raízes e mesmo as homonímias, veja-se esse último no slide, nos dá informações valiosas que podem ser avaliadas pelo contexto, que, quando perfeitamente enquadradas no sentido do texto, nos dá informações precisas dos objetivos das informações expostas. Muitas são as razões para o texto ser assim, principalmente pela sua redação final ter sido elaborada em terras estrangeiras e precisar ser virtualmente levada para o interior oculto e longe de olhos aleivosos. A outra razão é de que a linguagem precisaria ser muito elevada, pois transporta conceitos transcendentais, onde não pode ser empregada uma linguagem comum. Por outro lado, podemos ver no Talmud, no Pirkei Avot, Ética dos Pais, 1:1, o seguinte: Moisés recebeu a Torá do Sinai, entregou-a a Josué, entregou-a aos anciões, dos anciãos aos profetas, e os profetas entregaram aos homens da grande assembleia. E eles, os homens da grande assembleia, sempre diziam essas três coisas: sejam cautelosos no julgamento, estabeleçam muitos alunos e façam uma cerca de segurança ao redor da Torá. Veja-se, nesta última sentença, que a grande assembleia que editou, preparou e canonizou os textos bíblicos tinha como regra a de protegê-los com uma cerca de segurança, e para tal encerrou-a em uma complexa rede hermenêutica. Devemos entender que o conhecimento da Torá e mesmo dos evangelhos até os dias de hoje é muito superficial, por faltar os tremendos conhecimentos da Torá oral e de toda a tradição dos israelitas. Jesus de Nazaré tinha profundos conhecimentos de tudo isso, mas os evangelhos e as obras paralelas no mesmo cânon não seriam suficientes para transportar os profundos conhecimentos de toda a tradição israelita, pois podemos auferir isso pelas poucas obras relativas à Torá oral, como as apresentadas até agora neste trabalho, como o Talmud, Midrash Rabbah e outros, parte ínfima de uma extensa biblioteca, ser extensos e volumosos como as suas fotos podem atestar. Além do mais, a maior parte dos trabalhos após Jesus foram realizados fora das terras de Israel, em ambiente grego ou mesmo romano, e longe das tradições israelitas, povos que desconheciam completamente o idioma hebreu, principalmente a sua leitura, sendo completamente impossível para eles ler qualquer obra escrita em hebraico pelas tremendas dificuldades já apresentadas no primeiro vídeo. Além do mais, a Torá, metaforicamente, é uma palmeira de tâmaras de Israel, muito alta e precisa ser galgada com esforço para que sejam alcançados os seus deliciosos frutos, que representam as delícias espirituais. Vejam que no Kodesh HaKodashim, Santo Sanctório, ou Jardim das Delícias, haviam muitas delas representadas. Neste particular, a palavra tamareira, transliterada em hebraico tomer, significa compromisso, mas no infinitivo letomer
significa elevar-se, mas, por outro lado, como pode ser visto na figura, querubins fitavam-nas dos dois lados, com dois rostos, sendo um de leãozinho, significando o rei Tzadik, e o outro lado um rosto de humano, que significava um falante, homem perfeito ou um anjo. Essa imagem significava a transmutação dos anjos próximos, querubim, com dois rostos, um de Tzadik, leãozinho, para outro de anjo, como já mencionado por Jesus de Nazaré. Nossa constante testemunha das tradições do seu tempo, no segundo vídeo, quando fala dos anjos do céu, na resposta sobre a ressurreição dos mortos, como mencionado no término do segundo vídeo. Veja-se no slide uma representação do Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, do Templo de Jerusalém. Convém mencionar que o Kodesh HaKodashim representa a fronteira da Jerusalém do Alto. Falaremos disso no próximo vídeo, quando abordarmos o assunto dos níveis das almas, de acordo com a Torá oral. Uma das principais razões é a explicação realizada por uma única palavra do significado e do meio de onde participa. Esse é o caso, por exemplo, da palavra reflexão, ou mesmo pensamento, sendo esta última de significado relacionado à primeira palavra. No quadro do slide do vídeo, podemos notar que esta palavra é composta por duas raízes de duas letras, Har, monte, montanha, sendo que a segunda palavra é dividida ao meio por um Vav, e que passa através de sua homófona, significar buraco ou depressão, dando o entendimento de uma montanha invertida. Veja que neste caso a palavra reflexão passa a ter dois significados, o de montanha e o de montanha invertido, dando uma certa significação de nível de altura ou de profundidade, tendo como nível de base o da nossa mente objetiva. Desta forma, a depressão estaria abaixo do nível de nossa mente objetiva, ou caracterizando a parte subterrânea dela, ligada à Nefesh, a alma animal, e tudo aquilo que representa, ou mesmo a Edom, o mal. Veja-se que precisamos refletir e levar em consideração todos os níveis para se concluir precisamente o que desejamos entender. Vamos ver agora a palavra pensamento como um substantivo. Podemos ver na sua formação o artigo o no masculino e feminino, plural e singular, seguido pela palavra cabeça, ou cume, ou mesmo pico, significando a cabeça, o pico, ou mesmo o cume. Por outro lado, podemos ver que através da divisão da palavra em duas, a partir do centro, temos duas palavras, montanha e fogo. Podemos montar um construto em hebraico, montanha de fogo, que poderia aludir a um vulcão. Fogo ou ao pensamento, estando no cume de uma montanha, ou mesmo no Monte Sinai, e talvez o próprio Monte Moriá, que também é um acrônimo, Makom, Re, Yah, lugar onde se vê Deus. Frase dita por Abraão quando no seu evento da queda, encadeado no sacrifício de Isaac. Ele estava com as suas mãos amarradas, no alto daquele monte, levando àquele lugar a grande significação de elevação espiritual. Veja que tudo isso estaria dentro da palavra Harosh, que representa pensamento,
Desta forma, a montanha passa a ter uma significação especial de nível espiritual, sendo exatamente por isso que os templos, de modo geral, são construídos nos cumes das montanhas, principalmente no caso de Israel, onde o Templo de Jerusalém é no cume do Monte Moriá. Na verdade, usamos o exemplo acima para mostrar que as alturas espirituais estão de acordo com o idioma hebreu, no nosso interior, nos nossos pensamentos ou mente, e não no exterior, no mundo material, ficando os céus, a terra e tudo em nosso interior, sendo que entendê-los como parte do mundo físico seria mera idolatria. Este é o verdadeiro sentido do segundo mandamento, a proibição de encararmos Deus e toda a Torá de um ponto de vista material, idólatra. Devemos tirar de nossas mentes que outros deuses estariam relacionados a que Deus seria ciumento e de que não quisesse concorrentes. Isso seria uma conclusão absurdamente diminuta. Quando jovem, recomecei os meus estudos de hebraico. A minha professora, uma israelense, que era esposa de um racídico, me disse que nos outros idiomas eu poderia ler, compor, construir, etc. Mas no idioma hebraico eu poderia fazer as mesmas coisas, mas adicionalmente ouvir os sussurros do Criador. Eu naquele tempo já conhecia a Bíblia hebraica, mas achei que era um exagero. Mas hoje compreendo muito bem do que ela estava falando. A exegese bíblica depende muito disso. Os exemplos da metáfora da montanha como nível espiritual podemos ver no slide do vídeo sobre Jeremias 56, em que ele diz: ovelhas perdidas têm sido meu povo, os seus pastores a fizeram errar e voltaram aos montes. De monte a outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de repouso. Isso retrata a queda espiritual descendo das alturas até o esquecimento do alcance original. Podemos ver o detalhe de que voltaram aos montes. Isso mostra que estiveram acima dos montes, em um mundo espiritual que transcenderia o corpo físico, sendo aí o seu estado de repouso original. Para a exégese bíblica, precisamos ficar atentos aos mínimos detalhes. Entrarei neste particular de estar acima dos montes logo em seguida. O que fica claro é que estas montanhas, outeiros e depressões, ilustram níveis espirituais mais elevados, ou mesmo mais baixos, sendo exatamente por isso que o contato com as esferas espirituais mais elevadas se dá nos altos das montanhas, revelando principalmente a oração, prece, reflexões profundas, concentrações ou meditação. Uma atitude de escalada das nossas elevações interiores e o quão alto ir dependerá quase que exclusivamente das nossas emoções e ações. Veja-se que quando os israelitas entram em Canaã, a altitude é cerca de 258 metros abaixo do nível do mar, em Jericó, no Vale do Jordão, em uma nação de um povo malvado, e a estrada que leva de Jericó a Jerusalém se eleva e vai alcançar 800 metros acima do nível do mar, no alto do Monte Moriá, onde fica o Beit HaMikdash, a Casa do Santo, ou o Templo de Jerusalém. A topografia da Terra Santa diz muito a respeito da hermenêutica e a interpretação dos textos bíblicos. Mas é interessante frisar que mesmo no interior de um povo malvado podem existir almas piedosas,
como é o caso da prostituta Raabe, que retrata a de uma perfeita alma de Israel, sendo exatamente por isso uma ascendente do maior rei de Israel e de todo o mundo, e consequentemente do Mashiach, Messias. A Bíblia menciona exatamente por isso. Deve-se notar também que as almas de Israel estão por toda parte e não se restringem a uma nação específica, dependendo de sua elevação espiritual e de nada mais. Jericó, era conhecida como a cidade das palmeiras, conforme relatado na Torá, e seu nome em hebraico, Jericó, significa fragrância de Deus, que significa que quando os israelitas derrubaram as muralhas de Jericó, empregando a Arca da Aliança, derrubaram a primeira barreira, a muralha de pedra, alcançaram a cidade e passaram a sentir ao longe a fragrância de Deus, ou a sensação de sua presença distante, mas em seu interior. Acácias, chitim, ou acácia, chitá, a madeira em que foi construída a arca, mas pode também ser traduzida como disciplina, ideologia, método, doutrina, mas principalmente a madeira de acácia é forte, densa, pesada, não apodrece, e sua árvore geralmente é muito forte, dando um sentido de perenidade à arca. Em hebraico, a palavra amor, ahavá, tem em seu interior a palavra rav, que significa dar, aludindo que o amor é principalmente um atributo de doação, outorgamento, desprendimento, mas no seu interior mais precioso representa o sentimento ou aquilo que se sente no momento que nós damos algo. Na realidade, a felicidade de dar. Já o ouro, por sua beleza, sua também perenidade, seu brilho, é usado como um símbolo do amor, pois também carrega seu nome, Zahav, a palavra Rav, dar, e consequentemente a raiz de Ahavá, amor. Vejam que as tábuas da lei de pedra gravadas foram encerradas dentro da arca, significando que deveremos, em nosso interior, involucrar a lei cinzelada na pedra, com o amor profundo e puro, por dentro e por fora, sendo a sua estrutura perene, representada pela madeira de acácia, sendo este, evidentemente, o lugar ou o arcabouço a qual o nosso Moisés interior entrará em contato com o nosso Criador. Ele estará no mais sagrado lugar do Mishkan, tabernáculo, no fundo de nossos corações, o nosso santuário provisório, enquanto estivermos no nosso deserto espiritual. Será levada pelos nossos levitas, parte de nosso interior, responsável pelas coisas do tempo. Precisamos refinar a nossa imaginação para perceber a profundidade dos simbolismos destas parábolas. Isso nos diz também que nossos atos, e quando cumprirmos as nossas boas ações, mitzvot, deveremos fazê-la com amor profundo, representado pelo ouro puro e não por obrigação do cumprimento da lei. Devemos ser guiados por nossa bondade, e isso deve ser também inicialmente a nossa disciplina e ideologia. Percebam a sublimidade do simbolismo. Vamos voltar ao primeiro slide, onde falava do orvalho. Vamos continuar esse assunto de interioridade e sabedoria,
no próximo vídeo, onde descreveremos a sabedoria.